Quando qualquer pessoa, qualquer família, qualquer nação, conscientemente e voluntariamente deixa o Senhor, eles perdem as bênçãos divinas de Deus e a sua proteção divina. E, em consequência, a proteção divina de Deus é rejeitada. Então, suas vidas se enchem de preocupações, tristezas e destruição que não existiriam caso eles não tivessem escolhido esta situação de rebeldia. Deus é tão amoroso que ele não pode provocar as preocupações e tristezas. Ele não provoca não provoca os divórcios, não provoca acidentes de carro. Com nossa rebeldia, nós abandonamos as suas bênçãos, nós abandonamos a sua proteção divina. E o diabo tem permissão para causar problemas que ele não poderia se nós estivéssemos em outra situação. Então, há uma lei natural de causa e efeito, e esta é... Daniel 9:13 diz, convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos à tua verdade. Algumas vezes Deus nos ensina através do sofrimento o que nós não aprenderíamos em momentos de alegria. A história de Israel é a história de uma nação que Deus ensinou através de um grande sofrimento por causa da sua rebeldia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero que a minha família seja obediente e fiel a Deus, para não precisar passar por alguns difíceis problemas que seriam necessários para levar as nossas mentes e corações de volta a Deus. Alguém disse que nós só olhamos para cima quando estamos lá embaixo. Eu espero que sejamos sábios, porque a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos ouça e aprenda. A Bíblia diz estas coisas, a nação de Israel, o cativeiro, a prisão, o sofrimento e o desapontamento, foram as coisas escritas como exemplos para nós, para os quais o fim do mundo virá, para que nós tenhamos esperança. Eu prefiro aprender quando Deus me dá um gentil toque nos ombros e responder ao seu amor, do que continuar rejeitando a sua voz e virando as costas para o seu toque. Aprendendo com sofrimento quando eu poderia ter aprendido com alegria. E vocês, amigos? Daniel continua com a profecia. Em Daniel capítulo 9, verso 21, Daniel está orando e Daniel está muito preocupado sobre quando o seu povo sairá de Babilônia, que mais tarde seria derrotada pela Medo-Persa, e voltará para Jerusalém para reconstruir o santuário de Deus. Daniel estava preocupado. Nós estamos presos, estamos em cativeiro e nós precisamos sair da Babilônia. Então ele orou para que os 70 anos de cativeiro terminassem e eles pudessem então voltar para Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto ele orava, o anjo Gabriel veio e disse, Daniel, eu responderei a sua oração de uma forma muito mais ampla. Eu lhe mostrarei quando o povo de Deus deixará o mundo e quando a verdade sobre a adoração no verdadeiro santuário celeste será revelada. A verdade sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, a verdade sobre Jesus, o nosso sacerdote, a verdade sobre a lei de Jesus e a obediência. Eu quero lhe mostrar alguma coisa, Daniel, não sobre o santuário terrestre e a restauração da adoração para os judeus, mas eu quero lhe contar sobre o fim do tempo, quando a verdadeira adoração será restaurada no mundo antes da volta de Jesus. Deus respondeu à oração de Daniel de uma maneira mais ampla, maior, de uma maneira muito mais significante do que Daniel poderia ter imaginado. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 9, verso 21. Falando ainda na oração, quando o homem Gabriel que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio. Mas afinal, que visão é esta? A visão de Daniel 8. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então, Gabriel veio e disse a Daniel, e ele disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Que coisa maravilhosa. Daniel não tinha entendido a visão no final do capítulo 8? Lembram-se que em Daniel capítulo 8, verso 17, o anjo Gabriel disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. A visão dos 2.300 dias, a visão da purificação do santuário, segundo o anjo Gabriel, referia-se ao final dos tempos.
Algumas pessoas e mesmo alguns estudantes da Bíblia dizem que os 2.300 dias têm a ver com os dias depois de Daniel e que o pequeno chifre em Daniel capítulo 8 tem a ver com alguns eventos históricos que aconteceriam antes de Jesus, mas o que as suas Bíblias dizem? Entende, filho do homem, Gabriel falando. Esta visão se refere ao tempo do fim, e então eu prefiro acreditar no que Gabriel disse do que no que alguns teólogos dizem. O que vocês dizem? Esta visão referia-se a que tempo? Ao tempo do fim. Gabriel começou a explicar esta visão dos 2.300 dias. Começou a explicar esta visão e esta nos leva ao fim dos tempos. E enquanto ele explicava, ele explicou o cordeiro, Medo-Pérsia. Ele explicou o bode, Grécia. Ele explicou o pequeno chifre, Roma pagã. Ele falou sobre o poder que estabeleceria seu sacerdote terrestre, que mudaria a lei de Deus. Um poder que surgiria em Roma. E daí ele estava pronto para explicar o tempo da purificação do santuário. E então, o que acontece? Enquanto Gabriel está explicando a visão para Daniel. Daniel 8, verso 27. Leiam comigo, por favor. Estas são as palavras de Daniel. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. O último verso em Daniel capítulo 8, Daniel disse: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Quem estava explicando a visão para Daniel? Quem estava fazendo isso? Digam-me. Gabriel. E enquanto Gabriel estava explicando para Daniel o que acontece com Daniel, ele o quê? Desmaiou. E Daniel entendeu a visão no fim do capítulo 8. Entendeu sim ou não? Não, nem mesmo Daniel entendeu. Então Daniel, no capítulo 9, Daniel está orando e ele está pensando sobre o cativeiro de Israel e ele está orando para que Deus o ajude a entender o mistério sobre os judeus, o seu cativeiro e a purificação do santuário, e ele não entendeu os 2.300 dias, nem o que está acontecendo. Verso 22. O anjo Gabriel voltou a Daniel durante a sua oração, e ele diz, e isso é Daniel 9, verso 22. Daniel agora sai para fazer-te entender o sentido. E ele disse, Gabriel disse, eu voltei agora para fazer-te entender, eu vou te dar sabedoria e entendimento. E ele continua, verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Vocês não gostam disso? Daniel, você não é uma folha voando na brisa de outono. Daniel, você não é apenas uma pinha lá em cima no pinheiro. Você não é uma pedra na beira da estrada. Você não é uma latinha de Pepsi ou Coca que foi amassada por algum caminhão lá na estrada. Você não é só pele cobrindo ossos. Você não é uma meba qualquer. Daniel, você é muito amado. De joelhos nós oramos. De joelhos procuramos a Deus. E Deus sussurra gentilmente em nossos ouvidos. Você pertence ao meu coração. Você é muito amado. Você já desejou pertencer a algum lugar? Já desejou pertencer a um lugar bem próximo ao coração de Deus que seja seu lar? Você já sentiu um frio na sua barriga porque você não pertence a este mundo? Guerras, conflitos, fome, violência, terremotos, insegurança financeira, desastres. Quando nos ajoelhamos para orar, Deus sussurra para nós como sussurrou para Daniel. Você é muito amado. Você pertence ao meu coração. E ele continua, no princípio, verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Ele disse, entende a visão. Entende a visão. E qual é essa visão? A visão que eles estavam explicando no capítulo 8, quando Daniel desmaiou e não conseguiu entender a purificação do santuário. Entende a visão. E ele continua dizendo, considera a mensagem. Qual é a mensagem? Tem alguma mensagem revelada no capítulo 9? Não. Então, sobre qual mensagem ele está falando? A mensagem sobre os dois